E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Lucas Souza e vamos iniciar hoje o curso completo de JavaScript. Nesse curso vamos abordar temas mais simples como, por exemplo, declaração de variáveis, tipos de variáveis, operadores matemáticos, até assuntos mais aprofundados como, por exemplo, promises, funções assíncronas, orientação a objeto. E eu tenho certeza que esse curso vai te dar uma base completa para você utilizar qualquer framework JavaScript daqui para frente e vai te elevar bastante o nível de uso da linguagem. Então, na aula de hoje, eu vou trazer um pouquinho do ambiente de desenvolvimento, sintaxes de comentário, tipos de variáveis, declaração de variáveis. Beleza? Então, bora lá. Então, pessoal, bora para o nosso ambiente de desenvolvimento. Para esse curso, vamos precisar apenas de um editor de texto e de um navegador. Para esse curso, eu escolhi utilizar o Visual Studio Code, que é um editor de texto extremamente leve, gratuito e que tem muitas extensões que pode deixar ele bastante parrudo, com bastante funcionalidades. Então, basta a gente clicar no botão azul aqui para fazer o download e assim que terminar o download, só clicar no instalador e seguir o passo a passo. É bastante simples, não tem segredo nenhum. Um ponto a se ressaltar não é porque eu estou utilizando o Visual Studio que você precisa para o curso utilizá-lo também. Você pode utilizar o editor de texto que você está mais habituado no momento. Então, se você utiliza Notepad++, cara, vai dar tudo certo, pode usar ele. E a gente tem as opções, como por exemplo Sublime Text, PHP Storm, WebStorm, né, que seria mais indicado para JavaScript. Então, não se apegue ao editor, pode utilizar o que você quiser, beleza? E uma outra ferramenta que vamos utilizar muito nesse curso é o navegador aliado ao Chrome DevTools, certo? Então, para abrir o DevTools dele, a gente precisa entrar em alguma página, clicar com o botão direito e inspecionar. Ele vai abrir essa abinha aqui. Ou você pode digitar Ctrl Shift I ou F12, ele vai abrir também. No MacBook é Command Option J, vai abrir. E nós vamos utilizar a aba Console. No console é onde vai sair todos os outputs do nosso código. Então, se tiver algum erro de sintaxe ou qualquer tipo de erro, vai sair nesse formatinho aqui, em vermelhinho. Se tiver algum warning, vai sair em amarelinho, e aqui a gente vai conseguir ver quais os problemas que tem no nosso código. Além disso, a gente consegue também printar erros aqui na tela, printar qualquer informação aqui na tela. Então, a gente vai conseguir ter todo o passo a passo do nosso código acontecendo aqui no console. Beleza? Então, bora agora montar os nossos arquivos para a primeira aula. Eu vou criar aqui dois arquivos. Um arquivo index.html e um arquivo aula1.js. Por que eu vou precisar de um arquivo HTML? O JavaScript é uma linguagem interpretada e eu não quero que a gente precise instalar Node, nenhuma outra ferramenta aqui. Então, eu vou estar utilizando a interpretação através do browser. Então, eu preciso ter um index.html para que o navegador entenda que é uma página web e se tiver algum JavaScript ali, ele interprete para a gente. Então, só assim a gente vai conseguir ter o nosso JavaScript sendo interpretado e rodando aqui. Aqui no Visual Studio eu posso digitar exclamação e dar um Enter, que ele vai criar o esqueleto básico do nosso HTML diretamente. Então, eu já consigo salvar aqui e eu preciso apenas agora importar o nosso arquivo JS. Então, eu vou criar uma tag script, colocar aqui no source aula1.js e salvar. Bom, aqui no meu Visual Studio eu vou instalar uma extensão chamada Live Server. O Live Server basicamente vai fazer com que cada vez que a gente clicar no botão salvar, ele dê um refresh na página pra gente. Então a gente não precisa ficar dando Ctrl R, F5 toda vez que a gente fizer alguma alteração no nosso código para poder ver a saída aqui. Beleza? Então basta clicar aqui em Live Server e install. No meu já está instalado, então já está tudo certo. Tendo o Live Server instalado, basta clicar no index.html, Open with Live Server, que ele vai abrir uma aba aqui no nosso navegador. Então eu vou abrir novamente o console. Então já vê que já tem um output aqui da própria
extensão, que é o Live Reload Enable. Então já tem o nosso script rodando. Vamos fazer a primeira coisa que vamos aprender, que é colocar um output aqui e a gente vê ele aparecendo na tela. Para a gente printar coisas na tela ali no console, a gente vai utilizar o console.log. E aí dentro dele ele pode receber variáveis ou texto direto, né, string. Eu vou colocar aqui um mantra padrão, que é um hello world, para a gente ver se ele já está funcionando. Então veja que eu já salvei e já apareceu aqui o nosso hello world, então está funcionando. Então vamos agora para a sintaxe básica de comentários. Os comentários eles são muito utilizados na programação para quando temos um código muito complexo, a gente conseguir explicar de forma sucinta o que aquele código está fazendo. Então a gente pode colocar uma dica ali e falar, ó, esse código vai fazer x mais y e depois vai enviar para o banco de dados. Isso ajuda porque outros programadores podem utilizar, ter que trabalhar no seu código e ajuda até você mesmo do futuro, a hora que for ler esse código novamente, para poder entender o que está acontecendo ali. Então, no JavaScript, a gente tem duas sintaxes de comentários. A primeira é com //, a gente tem um comentário de uma única linha. Esse comentário vai fazer com que o interpretador do JavaScript ignore a linha que está aqui. E a gente pode fazer um comentário também escrevendo alguma coisa. Comentário da primeira aula. Certo? A segunda sintaxe que temos é a sintaxe de multilinhas. Então, que é com barra asterisco e a gente pode escrever em várias linhas. Fechar aqui, salvar. Veja que não tem nada no nosso console, porque tudo que temos nesse script é apenas comentários. Beleza? Acho que a parte de comentários é bastante simples. Se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu respondo depois. Bom, vamos entrar agora nas variáveis. Primeiramente, eu preciso explicar o que é uma variável. Basicamente, a variável é um espaço onde a gente vai dar um nome a ele e ele vai poder armazenar uma informação temporária para a gente. Então, por exemplo, suponha que eu precise guardar o CPF que um usuário digitou. Então, eu vou declarar uma variável, vou dar um nome para ela. Na maioria das vezes eu posso chamar de CPF e vou receber o CPF que essa pessoa vai digitar. E aí eu posso usar esse CPF em algum outro momento do meu código. Então, eu posso, por exemplo, receber um CPF e mostrar aqui no console. Beleza? Então, eu vou mostrar agora a sintaxe básica de declaração de variáveis no JavaScript. Nós temos alguns jeitos de declarar as variáveis. O jeito mais básico é passando o var. Precisamos sempre passar que estamos declarando uma variável. Nomear ela, então eu vou colocar aqui CPF. E temos agora a nossa primeira variável declarada. Repare que a gente não atribuiu nenhum valor para ela. A gente pode agora acessar essa variável e atribuir um valor para ela. Um CPF aqui. E agora temos uma variável já que foi declarada e posteriormente atribuído um CPF para ela. Vamos agora exibir esse CPF na tela. Vamos utilizar o console.log e passar o nome da variável e ela vai ter que aparecer aqui para a gente. Maravilha! Bom, a gente pode declarar variável e atribuir um valor diretamente a ela no momento da declaração. Vou chamar aqui, na verdade, eu vou criar um RG. E salvar. Repare que a gente não está utilizando o console.log, então ela não apareceu aqui. Vamos exibir o RG também. Então, temos aqui duas vezes o RG. Vamos colocar um outro valor para a gente ver a diferença. Opa, estou exibindo o CPF aqui. Pronto.
Agora sim, então a gente tem um CPF sendo exibido e um RG sendo exibido aqui. Bom, podemos declarar também de forma inline todas as variáveis, que seria mais ou menos assim. Vamos supor que quero guardar frutas, sei lá. Então aqui, banana, maçã, abacaxi. Essa é uma sintaxe também que é aceita pelo JavaScript e podemos criar. E também, assim como as variáveis de uma única linha, a gente pode declarar a variável e já atribuir um valor a ela inline também. Mas o que acontece? Esse tipo de declaração, quando a gente está trabalhando num código maior, um código mais complexo, isso aqui acaba ficando muito ruim de ler. Então, não é recomendado que você utilize esse tipo de declaração de variável. É muito melhor que você declare um por linha, dessa forma aqui, do que declarar tudo numa linha só e ficar uma linha enorme e a gente não conseguir ler. Um outro jeito também, você pode dar um Enter aqui e fazer essa declaração. Mas ainda assim é mais recomendado que você declare uma variável por linha passando o var. Beleza? Então temos aqui também, é importante falar, as regras para a nomenclatura das variáveis. Vou criar um comentário aqui, nomenclatura das variáveis. Porque você não pode colocar qualquer coisa na hora de gerar o nome de uma variável. No JavaScript, a variável ela tem que começar com pelo menos uma letra ou com um underline ou um cifrão, por exemplo. Você não pode iniciar a sua variável com um número. Vou mostrar aqui. Vamos supor que eu quero criar uma variável chamada maçã. Perceba que aqui o Visual Studio já entende da sintaxe do JavaScript e ele já está marcando que tem algo errado. E se eu salvar, no nosso console vai ter que estourar um erro ali pra gente. Vamos ver. Olha só. Ele retornou um erro de invalid or unexpected token. O que isso quer dizer? Eu coloquei um caractere aqui, digitei um texto que o nosso interpretador ele não esperava. Ele falou assim, cara, tá fora da nossa sintaxe. Então eu vou apagar aqui, vamos ver que o erro já some dali. Uma outra coisa que vai gerar falha na nossa declaração de variável é separar as palavras por hífen. Vamos criar aqui uma variável chamada guarda-chuva. Repare que o guarda-chuva já ficou aqui também marcado como erro. Vamos ver se vai gerar um erro pra gente. Então ele já mostra aqui e mostrou até qual que é o token inesperado que gerou esse erro. Então o que a gente pode fazer? Se eu quero colocar um nome composto, eu posso utilizar um underline, que seria o snack case, né? Então teríamos uma variável com um supernome nada a ver aqui, separado por underline. Ou podemos também declarar a variável com camel case, que seria utilizando a letra maiúscula para cada início de palavra. E aqui também vale um outro ressalva. O JavaScript ele é case sensitive. Então, se eu criar uma variável aqui, eu vou receber o autor. Então, a variável com tudo minúsculo e uma variável com a letra maiúscula. Então, repare que o JavaScript ele vai entender isso aqui como coisas diferentes. Apesar de ter a mesma ideia, o mesmo nome, ele é case sensitivo. Ele faz a diferença dos caracteres. Então, o A minúsculo é diferente que o A maiúsculo, então temos duas variáveis aqui diferentes. Vou atribuir valores diferentes a ela. Lucas Souza. E aqui, Icaro Jobs. E vamos mostrar no nosso console que elas são diferentes. Então aparece aqui Lucas Souza e Icaro Jobs. Se a gente colocar a letra maiúscula igual, elas vão ser duas variáveis iguais, então aqui tem que printar apenas Icaro Jobs. Opa! Eu mantive a variável que não foi definida mais, né? Pois eu mudei aqui para autor com letra maiúscula, então ele lançou um erro que a variável autor ela não foi definida.
Então aqui, beleza. Mesmo eu atribuindo, né, ela foi redeclarada e sobrescrita, então vai ser exibido apenas Icaro Jobs. Maravilha! Sobre declaração de variáveis, é basicamente isso que temos que prestar atenção enquanto estivermos trabalhando com variáveis. Um outro ponto muito importante é prestar atenção no nome que se dá a uma variável. É muito comum o pessoal no começo criar variáveis assim, ó, A, var B, var C. E aqui a gente pode colocar, sei lá, marca de carros aqui. Só que, cara, não me diz absolutamente nada que eu tô falando sobre marcas de carro, sabe? Então imagina que esse código fosse muito grande, muito complexo e eu estivesse lá no fim dele e estivesse vendo uma variável A. Como que eu iria descobrir do que essa variável A está se tratando? Então é muito importante que na hora que está criando uma variável, pensar no tipo dela, no nome dela, beleza? Então, um nome que seria bacana aqui, marca de carro Vectra. Eu posso até já mostrar que o valor que ela está recebendo é Vectra, beleza? Então vamos para o próximo passo, que é para a gente ver um pouquinho dos tipos de variáveis que temos. Vou fazer um comentário aqui, tipos de variáveis. E o nosso primeiro tipo vai ser o tipo string. Para string no JavaScript podemos ter três sintaxes, três tipos diferentes. Então vamos aqui, ó. String simples, que é a string com aspas simples. Este é um texto com aspas simples. E eu vou criar aqui string duplas. Este é um texto com aspas duplas. Basicamente, esses dois tipos não têm diferença nenhuma para o JavaScript. Ambos vão imprimir um texto na tela, sem muito segredo. Ele é exatamente para imprimir um texto na tela. Melhor, ele é basicamente um tipo que vai armazenar textos e você pode imprimir na tela, ok? E temos um tipo que é o template string, que ele é declarado com um acento grave. A grande diferença da string, o template string para as strings declaradas com aspas simples ou aspas duplas, é que na template string a gente pode interpolar variáveis. O que isso quer dizer? Aqui dentro eu posso colocar um template e colocar uma variável ali dentro. E a sintaxe é da seguinte forma, é um cifrão com chaves. Perceba aqui que o Visual Studio já entendeu que estamos trabalhando com uma template string e estamos colocando um template aqui dentro. Então eu vou colocar aqui uma variável que a gente criou aqui, ó. Vou passar isso aqui para o autor de novo. E vou passar. Esse é um texto com aspas criado por, e aqui eu vou colocar um template e vou passar uma variável ali dentro. Então, o nosso mecanismo de interpretação do JavaScript vai entender e vai interpolar essa variável com essa string que já existia aqui. E vamos ver o que acontece. String template. Então, aqui surgiu aqui pra gente, esse é um texto com aspas criados por Lucas Souza. Porque temos essa variável que nós declaramos aqui, que passamos o Lucas Souza, e ela está sendo exibida aqui. Dentro desse cifrão com chaves, a gente pode colocar uma variável direta, a gente pode colocar uma expressão, pode colocar uma função ali, que ela tem que retornar algum conteúdo. E a gente pode colocar várias vezes essas chaves aqui dentro. Então, vou colocar por Lucas Souza, colocar uma vírgula aqui, um E, na verdade, por Lucas Souza, né, que é a variável autor com letra minúscula, e Icaro Jobs, que é autor com A maiúsculo. E vamos ver o que acontece. Então, ele já vai fazer essa concatenação, essa interpolação e vai mostrar pra gente na tela. Certo. Um outro tipo que vamos utilizar muito também, que é o tipo numérico. Para operações matemáticas utilizando o tipo numérico no JavaScript, é bastante tranquilo, é bastante safe de se utilizar. Por quê?
O JavaScript ele não gera erros para a gente quando trabalhamos como, por exemplo, divisão por zero ou divisão texto com inteiro. Ele vai gerar um retorno para a gente do tipo numérico também, porém com alguns detalhes diferentes. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que isso funciona. Eu vou criar aqui uma variável chamada saldo e vou passar um valor aqui de 9.000, que é um número inteiro do tipo numérico aqui, né? Vou criar aqui uma segunda variável e vou salvar nosso script. Então temos dois tipos inteiros aqui, integer, né? E vamos exibir ele na tela. Então a gente tem um saldo, vou exibir contas a pagar, beleza? Vamos criar uma terceira variável, que seria, vamos ver, saldo conta 2. Vou colocar 0. Então suponha que a necessidade do nosso código é dividir a contas a pagar pelo saldo conta 2, tipo, sei lá, alguma regra que a gente tenha que fazer nesse sentido. Em outras linguagens, isso daqui geraria um erro. Por quê? Estamos dividindo um valor dividindo por 0. Só que no JavaScript, ele vai retornar algo muito interessante para a gente. Ele retornou infinito. Porque divisão para 0, ele vai gerar um valor infinito. Se você vê teorias de limites, essas coisas, a gente entende que quanto mais próximo a divisão, quanto mais próximo de 0, mais alto o número fica, então ele tende ao infinito. E se a gente fazer também uma divisão de uma variável, por exemplo, de texto, que seria aqui autor, por qualquer outro valor, contas a pagar, por exemplo, a gente vai ter um resultado não numérico, not a number. Então a gente consegue continuar a execução do nosso script sem que ocorra uma exceção no nosso código. Mas é claro que é sempre importante tratar esses tipos de informação que o JavaScript retorna. Um outro tipo numérico que temos é o tipo float, que são basicamente os números reais, né? Os números quebrados por vírgula, que tenha basicamente essa sintaxe aqui. Número quebrado, o nome da variável, e vai ser 10.5. Então já temos aqui um número quebrado. Ele está exibindo aqui para a gente. Então sabemos que estamos trabalhando com um float. Bom, recentemente teve uma atualização no JavaScript que trouxe para a gente o Big Int. O que é o Big Int? Hoje no JavaScript a gente consegue trabalhar com números inteiros na casa de até 2 elevado a 53, que dá um número muito grande. Vou ver se eu faço a conta aqui rapidamente para a gente trabalhar. Olha só, a calculadora do Windows nem consegue trazer para a gente. Mas é basicamente esse número aqui, né? Pode ser esse número positivo ou esse número negativo. Esse é o número maior que o JavaScript consegue trabalhar sem que haja perda nos detalhes aqui, nos últimos valores. Então, na última atualização que tivemos, o JavaScript implementou o Big Int, que é basicamente um número de tamanho arbitrário. Você pode escrever ele do tamanho que você quiser. E a sintaxe para um Big Int é do seguinte modo: número muito grande. Basicamente, eu vou colocar aqui vários 9s e vou colocar um N no final. Isso já vai dizer para o nosso interpretador que eu estou trabalhando com um Big Int. E vamos ver aqui como que vai ficar. Então tem que exibir esse número aqui sem nenhuma aproximação, sem nenhuma redução. Olha só, ele renderizou para a gente aqui os 9999 com um N no final. Tudo bem ter esse N, a gente consegue fazer operações de mais, de multiplicação, de subtração tranquilamente, porque ele é do tipo Big Int. O interpretador vai entender que isso daqui é um número, mesmo tendo esse N no final. Vou mostrar um exemplo agora, como que seria com a sintaxe de inteiro comum. Como que vai ficar, vocês vão perceber que ele vai ficar aproximado esse valor.
ele faz um exponencial aqui de elevado a 40. Então a gente tem perda na precisão desses dados. A gente não consegue trabalhar com precisão utilizando o inteiro normal quando estamos trabalhando com valores arbitrários. Então aqui o Big Int. Inclusive a gente pode declarar valores pequenos com o tipo Big Int. Então vou criar aqui um 10 Big Int. Temos aqui. Na verdade eu vou até mudar, né? Porque não é um número muito grande. Mas estamos trabalhando com o número 10 aqui, número 20. E vou mostrar para vocês que operações com Big Int, eles funcionam normalmente e vão continuar sendo Big Int. Então a gente tem um 30 Big Int aqui, que é resultado da soma de 20 mais 10. De 10 mais 20. Beleza? Bom, agora vamos entrar no tipo booleano. O tipo booleano basicamente é 0 ou 1, certo? E ele serve muito para a gente trabalhar com verificações, com flags, para a gente poder trabalhar com as nossas estruturas de condições. A gente pode trabalhar com os booleanos da seguinte forma. Vou criar aqui, verifica verdade. Podemos passar diretamente um true ou, sei lá, verifica mentira, passando um false. Podemos também passar diretamente uma expressão que retorna um valor booleano. Então, expressão matemática. A gente vai falar aqui, por exemplo, que 4 é maior que 1. Então, vamos exibir esses valores, verifica mentira, verifica verdade. Tem que aparecer falso e true, aqui, falso e true. E se meu curso de cálculo estava certo, aqui temos que receber um true, porque aparentemente 4 é maior que 1, correto? Então tá aqui, tá certo, 4 maior que 1. E se a gente colocar menor, vai para falso. Maravilha. Temos também o tipo nulo no JavaScript. O tipo nulo, basicamente, a gente vai estar atribuindo a uma variável uma posição de memória que não existe ou que não tenha nada atribuído. Então, a gente vai ter um espaço vazio ali. Variável nula. E se a gente exibir... variável nula. A gente vai ver que ela está nula aqui. No JavaScript temos um tipo especial, que é o undefined. O tipo undefined, ele existe quando a gente cria uma variável e não atribui nada a ela. Ela, diferente de outras linguagens que quando a gente cria uma variável e não atribui nada a ela, ela está como nula. No JavaScript ela vai estar como undefined, criada e não usada. Então se a gente for testar ela aqui, quando a gente acessa ela para exibir no nosso console, o JavaScript vai dizer para a gente que ela não foi definida nada a ela ainda. Esse tipo ele é diferente do nulo. Aqui a gente tem esse tipo existindo, a gente pode atribuir a uma variável undefined. Ou se a gente não atribui nada a essa variável, ela também é undefined. Bom, então a gente até esse momento a gente já tem vários tipos de variáveis, os tipos primitivos de variáveis, que é string, numéricos, booleanos e os nulos, e no caso do JavaScript, o undefined. Para a aula de hoje é basicamente isso que estarei passando, porém a gente tem alguns outros tipos que são os arrays e os objetos, mas não vou entrar nesse caso neste momento, porque elas são variáveis que podemos fazer algumas operações a mais e acredito que vai ser melhor ter uma aula específica para elas, uma aula para array e uma aula para apenas os objetos. Beleza? Então, pessoal, se você chegou até aqui, eu queria agradecer pela sua paciência e na próxima aula eu estarei falando de operadores matemáticos e estruturas de condições.
Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!